Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa entrevista. Essa entrevista está sendo gravada no Lab Libras da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Além disso, essa entrevista é parte do trabalho final da disciplina Estudos de Oralidade e Escrita, turma 2023.1, da Unidade Acadêmica de Letras, Centro de Humanidades, da Universidade Federal de Campina Grande. Essa disciplina, ministrada pela professora doutora Denise Lino, é ofertada ao segundo período do curso de Letras, turma da qual eu, Antônio Naeliton, doutorando em Linguagem e Ensino pelo PPGLE UFCG, sou estagiário docente. Para tratar dos tópicos educacionais que perpassam o tema da oralidade, seja enquanto objeto de estudo, seja enquanto objeto de ensino, hoje recebemos, com muito prazer, a professora Denise Lino. A professora Denise Lino de Araújo é professora titular da Unidade Acadêmica de Letras da UFCG, onde atua como docente na graduação em Letras e no programa de pós-graduação em Linguagem e Ensino. Tem formação em Linguística Aplicada, numa vertente mestiça e indisciplinar, construída no pós-doutorado em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais, no doutorado em Educação na Universidade de São Paulo, no mestrado em Linguística Aplicada pela Unicamp, na especialização em LA pela PUC Minas Gerais e na graduação em Letras Português pela UFPB. Seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão têm como foco o ensino de português como língua materna, em especial no ensino médio, a transposição didática, o currículo, os objetos de ensino e a formação de professores de português. Foi idealizadora e coordenadora do projeto de ensino Enem na Palma da Mão. Atualmente é coordenadora do PIB de Letras UFCG. Para entrevistar a professora Denise Lino, contamos com a presença de nossos alunos da disciplina de Estudos de Oralidade e Escrita, Fernanda Tainá de Souza Barros e o Alisson Tayan de Santana Câmara. A entrevista se dará da seguinte forma: os entrevistadores, em seus turnos de fala, farão perguntas que foram elaboradas coletivamente pelos alunos da disciplina. Com relação a cada pergunta, a entrevistada dispõe do tempo que precisar para desenvolver sua resposta. Professora Denise, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui. Olá, Naeliton. O prazer é todo meu de chegarmos à culminância de um projeto que foi tão importante e tão potente para todos nós. Nós é quem agradecemos. Professora, eu gostaria de iniciar a nossa entrevista, pelo menos esse primeiro bloco, até em função do tema da nossa entrevista, que é oralidade como objeto de estudo e de ensino, querendo saber a respeito de como os estudos científicos da oralidade como objeto de estudo têm influenciado, têm impactado o ensino de oralidade nas escolas. Essa é uma pergunta muito importante, Naeliton, porque a oralidade ter chegado ao status de ser um objeto de estudo no âmbito dos estudos linguísticos não foi de imediato. Depois de uma longa trajetória com foco só na escrita, no texto escrito, são os estudos em linguística textual que dão à oralidade esse lugar e essa relevância. E no Brasil nós tivemos grandes linguistas e ainda temos grandes linguistas que investigam a oralidade. Eu faria aqui um destaque para o trabalho do professor Antônio Marcuschi, da professora Enguedor Có, da professora Ângela Dionísio, e tudo aquilo que foi descrito sobre a oralidade como uma modalidade da língua, a produção textual, a elaboração, a refacção e, na sequência dos estudos, os gêneros orais, isso foi chegando aos poucos, através dos livros didáticos, sobretudo. Um dos caminhos foi o da variação linguística, mas depois chegaram os gêneros orais, as situações de uso da oralidade, as questões relacionadas à formalidade e informalidade próprios da língua oral e das situações em que ela é ouvida. Então, eu diria que, olhando retrospectivamente, nós tivemos muitos ganhos para o ensino de língua, especificamente a língua materna, a língua portuguesa, a oralidade ter se tornado um objeto de estudo e de investigação no âmbito dos estudos da linguística textual. Obrigado, professora. Fernanda, por favor. Boa noite, professora.
Professora, nós sabemos que entender a oralidade nos permite visualizar diversas características e peculiaridades da própria língua. Até porque é a partir dela que a gente visualiza aspectos como pronúncia, como ritmo, como a variação linguística. Então, nesse sentido, principalmente da variação linguística, eu queria saber da senhora como esse estudo de oralidade ele pode contribuir nessa valorização da língua, dessa variação linguística e das culturas locais. Essa é uma questão muito importante, Fernanda, porque nos permite pensar os estudos de oralidade não apenas de um ponto de vista da textualidade, da produção, da compreensão, mas nos permite pensar a oralidade também a partir dos estudos da sociolinguística, uma relação muito clara, muito intrínseca, muito forte entre língua e cultura local. Então, uma língua sempre reflete a cultura de um povo e vai refletindo a cultura dos diversos grupos sociais, assim como das diversas faixas etárias. Não se fala da mesma forma que um idoso quando se é jovem e os jovens não falam da mesma forma que os idosos. E nós compreendemos isso melhor a partir dos estudos da oralidade, como essas marcas de sociedade, essas marcas de faixa etária, essas marcas de inserção num dado grupo profissional se revelam, se mostram a partir da oralidade. Então, os estudos em linguística textual, os estudos em sociolinguística, os estudos em etnografia da fala, eles contribuíram de forma decisiva para que nós compreendêssemos esse objeto que é multifacetado, que é a oralidade. Professora, boa noite. Diante dessa questão dessa era digital, como os gêneros orais presentes nas mais diversas plataformas podem ser incluídos numa forma pedagógica para o professor? Essa é uma questão muito importante, porque aí nós já olhamos para a oralidade não mais só como um objeto a ser descrito, mas como um objeto a ser ensinado. E no contexto em que nós estamos inseridos hoje, por mais simples que seja a escola, por menor que seja a cidade, é incontornável nos distanciarmos dos gêneros orais e das plataformas digitais também. Nós precisamos considerar essa vinculação. E temos observado que as plataformas digitais inicialmente eram muito baseadas nas possibilidades da escrita. Se nós observarmos o próprio WhatsApp, que é tão comum e que todo mundo usa, a sua primeira versão era uma versão em que as mensagens eram apenas escritas. Depois entra a possibilidade de se colocar emojis e depois, e mais recentemente, e muito usado no Brasil, a possibilidade de mandar um áudio e também um vídeo, fazer uma chamada de vídeo, uma chamada de áudio. Então, essa é uma realidade no Brasil dos mais diferentes lugares. Eu não vou dizer 100% da população brasileira tem acesso a essa tecnologia, nem 100% das escolas, mas é uma realidade hoje bastante significativa e que deverá avançar e deve avançar cada vez mais. Então, a escola e, sobretudo, os professores de língua portuguesa precisam levar em conta essas plataformas digitais, sobretudo as plataformas de comunicação, e observar, tematizar, sistematizar, refletir, experimentar com os alunos as formas de comunicação que aí aparecem, tanto aquelas que usam a oralidade, quanto aquelas que usam a escrita. E só para trazer um exemplo aqui, que é algo muito característico da nossa atuação, que é sempre trazer o exemplo, as possibilidades, nós não mandamos um áudio da mesma forma para diferentes interlocutores. Então, o áudio que vai no grupo da família, ou para uma pessoa muito próxima, para um amigo, é um áudio que está marcado pela interação da proximidade ali dos laços que nós temos. Mas utilizar o WhatsApp de uma loja, de uma empresa, de um consultório para solicitar uma informação requer um nível de planejamento e de cuidado. Isso precisa ser ensinado. Porque não é o fato de as crianças chegarem à escola falando e os adolescentes serem tão loquazes, né, que saberão usar os gêneros orais. Então, cabe à escola apresentar esses gêneros e sistematizar esse uso para que os adolescentes, os jovens e as crianças possam, de fato, fazer essa transição entre escola, vida pública, vida privada, de uma forma sempre potente, como eu gosto de dizer, proficiente. Exatamente. E continuando com essa abordagem em relação a esse avanço da tecnologia, principalmente o que a gente está falando aqui nesse campo da educação, como a senhora pensa que esse avanço ele pode contribuir com o ensino da oralidade?
Eu sou uma entusiasta disso. Eu acredito que não há retrocesso nesse campo. As novas tecnologias, as plataformas digitais de comunicação, de interação, elas são parte da nossa vida nesse momento. Elas estão em muitas realidades escolares com as quais nós trabalhamos como parte da escola, mas às vezes estão na realidade dos alunos sem que a escola ainda tenha chegado lá. Então, eu considero de fundamental importância que nós possamos refletir sobre as potencialidades pedagógicas dessas ferramentas. Eu lembro muito claramente aqui do meu colega Manassés Xavier, que escreveu um trabalho, toda uma pesquisa, quando ninguém pensava ainda no tema, que era a potencialidade pedagógica do WhatsApp. Confesso que, inclusive, eu mesma me surpreendi, né? Eu que tinha muitas resistências especificamente a esses usos pedagógicos do WhatsApp, mas me rendi completamente e a pandemia mostrou isso, porque foi, no caso da escola pública, no Brasil, a grande ferramenta de interação entre professores e alunos e a ferramenta através da qual as aulas possíveis para aquele momento, em grande parte, foi realizada. Então, não há como a escola fugir de plataformas de comunicação, não há como fugir de tematizar os usos da oralidade, especificamente, não há como fugir da escrita multissemiótica que essas plataformas proporcionam, porque isso é a realidade do momento em que estamos vivendo. Professora, dando prosseguimento à nossa entrevista, passemos então ao segundo bloco, que é intitulado Oralidade como Objeto de Ensino. O Alisson, por favor. Professora, com base na sua experiência referente aos desafios e às estratégias da oralidade, levando em consideração a diversidade linguística e os diferentes contextos socioculturais dos alunos, é possível a gente fazer essa interligação? Sim, é bem possível. Nós temos acompanhado experiências muito exitosas em escolas públicas, que é o nosso campo de atuação, de observação, de estágio, em que os professores têm utilizado gêneros orais que estão vinculados a essas plataformas digitais de comunicação e têm utilizado esse material com êxito. Então, as experiências que nós temos visto de escolas que têm a radioescola, ou mesmo nem é uma radioescola, às vezes é um sistema de som com uma boa caixa de som e que os alunos utilizam e os professores também. Isso tem sido importante em algumas turmas para a gente discutir o que é uma playlist, né? Como montar uma playlist, e os alunos gostam de montar as suas playlists e comentar. Então, aí nós já temos o gênero resenha aparecendo ali para comentário daquele playlist, né? O repertório de quem é o artista. Então, mesmo quando nós temos muito poucos recursos, isso aparece. E o professor consegue construir estratégias. Eu estou aqui especificamente me referindo a essa situação que a escola tinha, e nem era uma radioescola, né? Era um sistema de som com uma boa caixa de som, e isso já era o suficiente ali para que os alunos trabalhassem. Por vezes, o trabalho com a oralidade, ele parece ser muito difícil, e se a gente pensa esses gêneros mais vinculados ao digital, porque eles suscitam equipamentos, mas a semana passada nós vimos numa escola um trabalho extraordinário que foi a culminância da mostra pedagógica na escola. Então, durante um tempo, os professores estudaram os temas que foram escolhidos pelos alunos, e alunos de 6º a 9º ano, então não estou me referindo a alunos com grande autonomia, mas ainda numa fase de aprendizado bem incipiente, digamos assim, e os alunos exercitaram o gênero oral exposição, para receber os convidados da mostra pedagógica, poder apresentar o trabalho do grupo, cada turma tinha mais de um grupo, então essa é uma experiência possível com os gêneros orais na escola, né? O famoso sarau, que é tão comum nas nossas escolas, traz um outro gênero oral, e as muitas outras experiências que nós temos visto, inclusive a própria organização dos chamados jogos escolares, né? Nós temos acompanhado uma escola aí em que estamos fazendo com os alunos essa experiência de discutir algo que envolve preferências e como discutir, como argumentar e como ouvir e como chegar a um consenso final que se mantenha ali para todos. Então é possível, sim, o professor
tem hoje muitos recursos, caminhos, e também nós já temos uma certa coleção de experiências que começa a circular entre os professores, nos sites específicos. E eu ainda destacaria aqui, Alisson, o repertório que está sendo construído no Brasil inteiro a partir dos Prof.Letras, que são os mestrados profissionais. Nós temos acompanhado vários professores nesse nível de formação, fazendo experiências didáticas com os gêneros orais na sala de aula. Isso tem construído um repertório interessante que circula no Brasil inteiro. De forma mais localizada no nosso estado, nós vemos experiências muito significativas no Prêmio Mestres da Educação, que também é um grande repositório de ideias que são, por vezes, ideias geniais e que são também simples na sua execução. Não querendo dizer que o que é genial pode ser feito somente de forma simples, é que, por vezes, os professores conseguem mesmo trabalhar de forma genial com poucos recursos. A gente pode perceber, dentro da sua fala, que no cotidiano da educação básica, e não só nele, mas também na nossa vida e em sociedade, a oralidade ela é muito utilizada por todos, mas principalmente no âmbito das escolas. Mas no momento de sistematizar esse objeto, esse espaço para a oralidade, ele se torna reduzido se a gente comparar com a leitura, por exemplo. Por que a senhora acha que esse fenômeno acontece? Sim, isso é bem importante, né? O espaço da oralidade ainda é um espaço bastante restrito na educação básica como um todo e também no ensino superior, na formação docente. Esse espaço é restrito e há várias razões para isso. A primeira delas é que esse objeto ele demorou muito a ser percebido como um objeto científico. Então, comparando com a escrita, por exemplo, nós temos a sistematização da dissertação escolar desde o século XVII. E a oralidade é um objeto do século XX, da sua segunda metade e, sobretudo, desse século em que estamos. Então, essa é uma primeira razão. Uma outra seriam as crenças relacionadas à escrita e à leitura, né? Então, como se dominar a escrita tornasse a pessoa mais inteligente. A escrita é muito importante na nossa sociedade, ela é uma marca, mas não é ela que confere inteligência, ela franqueia a participação em muitas situações. Mas a oralidade também. Né? Em que situações alguém se sai bem num cenário político? Precisa treinar muito bem, né, essa interação que envolve a argumentação política. Como a pessoa pode se sair bem ao fazer uma reclamação num órgão público de um direito que não foi atendido, ou numa loja em que um objeto que foi comprado não atende às características inicialmente descritas. Então, por vezes, esse tipo de reclamação ou de direito que vai ser atendido, começa a ser atendido e a reclamação atendida a partir de um gênero oral, ou seja, apresentar uma solicitação e, se isso não for resolvido, apresentar uma reclamação. E numa esfera política, por exemplo, conseguir participar apresentando os seus argumentos, defendendo o seu ponto de vista. Então, a oralidade precisa, de fato, estar na escola como um objeto tão importante quanto a leitura e a produção textual de texto escrito, assim como a análise linguística ou a gramática, como muitos chamam, nós preferimos denominar de análise linguística, porque os gêneros orais, eles empoderam de uma forma quase imediata o estudante que está na educação básica. Isso é muito importante do ponto de vista da participação social. Então, há um espaço para a oralidade que precisa, de fato, ser cada vez mais ampliado na escola básica. Com certeza. Professora, tendo em vista essa questão da oralidade como algo bem recente dentro da academia, a senhora acha que ela é pouco prestigiada hoje em dia na universidade? E qual seria o impacto na formação dos professores para o ensino básico? Eu já diria que ela não é pouco prestigiada hoje. Talvez nós possamos ampliar mais os espaços em que, na formação docente, a oralidade seja estudada.
Porque nós acompanhamos ao longo dos últimos 20 anos que o avanço nos estudos linguísticos, que reverberou, por exemplo, nas seções sobre gêneros orais, sobre compreensão oral que estão nos livros didáticos, o avanço nos estudos linguísticos que permitiu que a ficha do livro didático, aquela ficha do chamado Programa Nacional do Livro Didático, contivesse aspectos relativos à oralidade, isso é um avanço muito grande. Sim. E se nós considerarmos que os livros didáticos são preparados, produzidos e avaliados por especialistas e vão para todo o Brasil. Então, nós temos aí um impacto significativo pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho da rede pública de educação básica no Brasil. Porém, é preciso considerar que quanto mais o espaço para o estudo, para o conhecimento da oralidade, o conhecimento da língua portuguesa na sua modalidade oral, nas diversas situações, os gêneros que estão entremeados a essas situações, esse espaço, ele reverberará com certeza na atuação docente. Sim. Então, a relação é clara. Se a gente amplia na formação docente, a gente também tem, em pouco tempo, num ciclo de 4, 5 anos, isso cada vez mais presente na sala de aula da educação básica. Então, professora, para finalizar as nossas perguntas, a gente percebe aqui que os gêneros orais eles têm uma ampla importância, não só para a língua portuguesa, mas também para os outros componentes curriculares da educação básica. Então, a senhora acha que essa disciplina de oralidade, desses estudos de oralidade e escrita, eles devem ser também abordados em outras licenciaturas? Sim, essa é uma reflexão bastante importante que tem nos acompanhado há algum tempo, que é levar a diferentes cursos de licenciatura a percepção sobre as modalidades da língua. Nós consideramos fundamental que o professor de português tenha ciência, conhecimento de que ele é o profissional capacitado, habilitado para ampliar práticas de letramento. E por ampliar práticas de letramento, eu estou aqui me referindo ao professor de português que vai assumir as turmas do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Porque lá entre o 1º e o 5º ano nós temos uma especificidade que não é o foco aqui na nossa entrevista. Então, considerando o 6º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio, o professor de português é de fato esse profissional habilitado a ampliar essas práticas. No entanto, práticas orais de interação, práticas escritas de registro de conhecimento e de experiências acontecem em todos os componentes. E os colegas que ministram aulas em outros componentes, na nossa concepção, deveriam ter uma noção, sim, de gêneros textuais e, no caso específico aqui do nosso foco, dos gêneros orais. Eu estou aqui me lembrando dos professores de geografia, de biologia, de física, de história, que promovem, nessas séries que nos referimos, muitas atividades de seminário. Então, como esses seminários são orientados? É claro que o trabalho interdisciplinar com o professor de língua portuguesa é possível e deve ser feito. Mas se o professor lá de geografia, de história, de física, ele tem um conhecimento dos gêneros orais, especificamente aqui, como citamos, do gênero seminário, ele vai conseguir encaminhar essa atividade, na nossa opinião, com muito mais êxito. Então, nós defendemos sim que nos diferentes cursos de licenciatura, esse seja um tema que integre, que faça parte da formação dos professores. Professora Denise, gostaria de agradecer pela entrevista, pelas excelentes reflexões aqui realizadas para nós professores e, sobretudo, para nós admiradores desse tema tão envolvente, tão apaixonante que é a oralidade. Ok, eu agradeço e espero que essa entrevista possa ajudar outras pessoas, além das que ajudaram a preparar a entrevista. Com certeza ajudará. Agradeço também a nossos entrevistadores aqui presentes, Fernanda e o Alisson, ao nosso monitor, Lucas Ruedman, aos nossos alunos da turma de Estudos de Oralidade Escrita 2023.1 e, em especial, ao Lab Libras, que cedeu esse espaço tão gentilmente para a nossa entrevista, em nome de Reinaldo e sua equipe. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigado.